Se só agora se juntou a nós, saiba que estamos a abordar a conferência de Mulondola. Nesta segunda parte vamos começar por ouvir depoimentos de dois especialistas. O primeiro, Sebastião Panzo, que já aqui esteve e falou-nos dos números que podem mudar a vida na SADC. O segundo é José Luís Fernandes. Eles vão interagir os dois para percebermos melhor a importância deste momento histórico para as vidas dos povos que habitam a nossa região. Bom, o projeto IMOS, traduzindo isso nas línguas dos grupos etnolinguísticos bantus, significa um só. E então, este um só significa a unidade dos povos da região. Este é um início, é um passo extremamente importante, é um grito de alerta, e aqui chamar a atenção especificamente para nós, angolanos, e essas ligações culturais também não são erradas. Nós promovemos muitas ligações culturais com a América, com a Europa, nomeadamente relações históricas e aqui com o Brasil, com Portugal, mas mais do que isso, o que é importante é a nossa reafirmação, o reencontro dos povos, dos grupos etnolinguísticos bantus daqui da região da SADC. Principalmente os bantus, mas temos também os sans e temos a origem de outros povos. E essa abordagem antropológica nos demonstra claramente de que a unidade e a vivência dos povos da região é possível. E como é que isto é possível? Através deste projeto, através dessa unidade cultural que está-se a promover. Quer dizer, este é um primeiro passo que já foi dado. O que deve ser feito é continuarmos com este tipo de projeto, porque a região e o país especificamente precisa desse tipo de projeto e desse tipo de abordagem, mas utilizando aquilo que são as metodologias científicas e as técnicas de pesquisa reconhecidas sob o ponto de vista científico em qualquer pesquisa, em qualquer universidade do mundo. Isto é que é fundamental. Nós temos que usar o conhecimento, a ciência e a tecnologia para promovermos o desenvolvimento cultural da nossa região. E depois dessa pesquisa, o outro passo a seguir é a difusão e a aceitação deste trabalho que vai ser feito, porque não adianta pesquisarmos, não adianta estudarmos, se nós não difundirmos aquilo que nós estamos a pesquisar e se aquilo que nós estamos a difundir se não é aceite pelos povos. E temos que ter um princípio que é lógico. Todo este esforço, todo este trabalho, toda essa pesquisa que está-se a fazer só terá utilidade se os cidadãos da comunidade dos países da África Austral puderem usufruir, puderem utilizar este trabalho. Se não puderem utilizar, então o trabalho que está sendo feito não terá a sua utilidade. Portanto, a recomendação que fica é esta. Para além da atividade que já foi desenvolvida até aqui, que se divulgue essa atividade e que se espalhe essa atividade ao longo de todos os países da região para perceberem de que finalmente nós somos IMOS, quer dizer que somos um só. Vem Angola na unidade de quem? Primeiro, uma unidade ao nível nacional, de que, apesar das nossas diferenças dos grupos etnolinguísticos, mas constituímos o IMOS. Então, a palavra da prece vai exatamente neste sentido, de que o projeto continue a trabalhar, primeiro, na unidade do espírito da nação e depois na unidade do espírito dos povos da região, para que promova uma cultura, que seja uma cultura que todo mundo se revê, uma cultura em que seja reconhecida a nível da região e que depois seja reconhecida ao nível do mundo. Porque também precisamos sair fora da nossa região e expandir o nosso conhecimento, a nossa realidade noutras fronteiras. Então é importante que isso vá para a Ásia, que vá para a América, que vá para a Europa, que vá para o Médio Oriente, quer dizer, que vá para outras regiões do mundo. E fazer um apelo a todos os países que constituem e que fazem parte da região da SADC, que deem o seu esforço a isto que Angola está a fazer. Porque sabemos que existem acordos, existem parceria, mas todos nós juntos somos mais fortes do que de forma isolada. Então, o apelo que fizemos, primeiro o encorajamento e apelamos com que o projeto vá para além das nossas fronteiras da região da SADC. E aqui é interessante vermos que essa região não só une as pessoas, como é também um espaço de convergência de 3 línguas, o português, o inglês e o francês.
Então, desafia a todos nós a olharmos o nosso produto nessa vertente. Temos, então, de tomar em atenção que tenho, primeiro, uma realidade local, tem uma realidade regional e tem o world, e tenho todo um mundo à frente. E não estaremos a inventar nada de novo, estaremos a apropriar-nos de um legado que vem dos nossos ancestrais e que fazem com que o nosso presente seja melhor compreendido e o nosso futuro melhor construído, a partir do substrato dos nossos valores culturais. Eu, por exemplo, venho de uma origem baconga e fui treinado desde a infância para determinados elementos chaves. Alguns dos elementos, por exemplo, que me posicionassem como um homem de família e que determinadas práticas como ao olhar, e quando resolvi criar a família, olhar desde o momento em que eu teria de fazer a apresentação, fazer o alambamento, fazer todo um conjunto, não eram apenas rituais, não eram apenas princípios tradicionais que eu estava a seguir, mas eram também valores imanentes em mim de valorização da minha parceira e da integração dela na minha família. Então, há aqui valores que, se comunicados numa perspectiva regional, no encontro entre culturas, nós vemos o quão rico nós somos e como isso pode trazer um potencial grande de ser explorado em termos de consumo para esse mercado, porque ele nos coloca em dois prismas. Num prisma em que somos geradores de cultura e no outro prisma em que somos consumidores de cultura. Geradores no sentido de que nós comportamos esses valores que vêm dos nossos ancestrais e precisamos de partilhá-los, e do outro ponto de vista, de nós também termos que beber das experiências de outros. E é nisto que, se nós olharmos para o conjunto de produtos, filmes, vídeos, espetáculos, enfim, podemos ter aqui uma reserva de sustentabilidade que vai além da industrialização, que é o que perpassa no discurso político, que parece que a unidade da região tem a ver mais, se vemos do ponto de vista de sustentabilidade, apenas com a industrialização. Contra factos não há argumentos. Quem nunca ouviu este adágio? E é sobre isso que vamos a seguir ouvir os ativistas que estiveram presentes em Mulondola. Imoshi! In the air most of the time, and the scenery has been very beautiful. But I always say the most beautiful countries are the countries with the most beautiful people. So we have met wonderful people, people that are real, people that are genuine, rich and wealthy in culture. Imoshi, Namibia. Some of the things I've seen here, I last saw them on my geography book. Today, this morning, I saw what we call an oxbow lake. I've never seen one with my naked eyes, but I saw it today. Indeed, great potential for development, great potential for emancipating millions of Angolans, indeed millions of Africans, in terms of development that still lies untapped in this particular part of the country. And indeed, Imoshi. Looking forward to getting to understand Angola in its totality and also seeing how we as Africans can actually unite and push the spirit of Africa rising, because it's about time that we as Africans take ownership of our land and take ownership of what we love. So I'm grateful that I was selected to come here and connect with like-minded people who are passionate about Africa, who are passionate Africans, and I'm hoping that Imoshi will bring us that unity that we need. Imoshi, South Africa, Siabong. Representante do projeto Imoshi Angola, nesse momento tem sido uma grande experiência, uma vez que a reunião dos países que conformam a SADC são países que estamos separados simplesmente por uma fronteira, mas isso não nos deixa de ter aquele intercâmbio cultural. Não há dúvida quanto à revolução Imoshi. Mas para chegarmos onde nós estamos hoje, foi preciso ouvir e respeitar muitos daqueles que aqui estiveram antes de nós.
Vamos ouvir o que nos diz a respeito o Dr. Cornélio Calei. A palavra Imoce, quer-me ajudar, significa uma, não é? Uma única pessoa, ou seja, um só, o conjunto a fazer um só. Mas é uma grande provocação. Isto é interessante. Isto é, mesmo a tal unidade nacional, a compreensão de que vocês devem ser vocês mesmos. É preciso incutir ao angolano para ser angolano. Incutir ao angolano para amar o próximo. E incutir o angolano para ter orgulho de ser angolano. Isto significa fortificar a identidade nacional. Se tivéssemos seguido integralmente, o termo é seu, a nossa cultura, talvez nós não estivéssemos numa espécie de um desvio ou até numa espécie de um semblante ofusco. Esse desafio é grande, esse é um caminho longo, é o caminho do dia a dia. Angola é um país africano e como país africano tem que perceber o que se passa nos outros países vizinhos, na SADC especificamente, mas está aqui os países vizinhos, a Zâmbia, a RDC, a Namíbia. Portanto, temos que entender, nós angolanos, onde nós estamos hoje, o que nós perdemos, o que temos que recuperar e apontar para a frente. Vocês têm um grande desafio. Vocês precisam de perceber que não se pode avançar. Absolutamente. Nenhum de nós avança quando não tiver pés firmes na sua ancestralidade, na sua família. E para isto, tudo aquilo do passado que nos dignifica, não é o passado qualquer, aquilo que nos dignifica, que nos particulariza, ou seja, a nossa cultura, com a qual devemos nos apresentar no mundo, na SADC e em qualquer outra parte. Os angolanos aqui têm aquilo que eu costumo dizer que não é um momento fácil, porque é um momento que exige mesmo medidas revolucionárias. Significa que medidas fortes, no fundo, obrigatórias. Já foi tomada uma medida que eu acho que é forte e obrigatória, da inserção das nossas línguas nacionais, surgiram felizmente, e por decreto, e apoiadas na Assembleia Nacional. Então são obrigadas a serem estudadas e a serem interpretadas, porque elas são portadoras do nosso unto, ou seja, daquilo que nós devemos ser. O mundo espera que o angolano seja aquilo que foi e aquilo que é, ou seja, um prestador, um contribuidor da sua cultura na humanidade. E nós temos que o fazer. A globalização é um termo de nos encontrarmos mais vezes, mas a globalização pede que cada um de nós dê o seu contributo. Os angolanos não podem aparecer como meio lusos, como dizia a Anistia. Ela dizia, os pequenos lusitanos. Nós não somos pequenos lusitanos, nunca o fomos. Por isso é que lutamos contra a lusitanidade e temos que continuar a fazer isso. Não quer dizer que nós lutamos contra a lusitanidade porque ela é inimiga, nunca foi. A lusitanidade é uma outra forma de estar, portanto é nossa amiga, mas nós é que não somos lusos, nem pequenos lusos. Apesar de ter havido grandes exemplos entre nós, e houve grandes exemplos, quantos jovens se atiraram contra canhões? Quais são os canhões hoje? A ignorância. Jovens, para vocês, unam-se, dialoguem, cantem, formem equipa. E vocês são capazes de fazer isso. Saltem essas dificuldades. Aquilo que não conseguimos fazer, esperamos, eu espero que vocês sejam capazes de fazer. E serão capazes de fazer.
Se é isso que quer que seja uma mensagem minha, é esta. Eu estou convencidíssimo que vocês serão capazes de fazer. Vocês agora têm uma batalha muito grande. Essas crianças que estão na rua têm que ter escola. Essas crianças que estão na rua têm que ter hospital. Essas crianças que não têm energia têm que ter energia. Essas crianças que não têm água têm que ter água. Essas crianças que alguns dessas crianças não têm pais têm que ter alguns que os adotem como pais. Vocês não pensem que não são Estado. Cada um de vocês é um elemento do Estado. Não é o camarada João Lourenço que vai resolver os problemas sozinho. Ele também é um cidadão. Ajudem-no. Ajudem a todos quantos estão envolvidos na construção desse Estado. Os buracos por onde vocês caíram, saiam desses buracos. Evitem os buracos, porque depois aprenderam com esses buracos. Não fiquem a chorar dentro do buraco, a dizer que já estamos caídos. E se for assim, será um buraco fatal. E não espero que assim seja. Quem cai, aprende. Aprende, pelo menos de que salta daí e nunca mais vai cair no buraco. Avancem, jovens. Tudo que estão a ver faz parte da história. Tem sido difícil as pessoas perceberem esta parte. O Dongo e Bailundo. Poderíamos dizer assim, Congo, Dongo, Bailundo, Guanhama e tantos outros. O que é que aconteceu? Nos tempos muito recuados, os nossos antepassados vieram do norte dos Camarões, dos Grandes Lagos, mas vieram em levas diferenciadas no tempo. São os Bantu. Falavam uma língua Bantu, que pode ser reconstruída. Vocês sabem que se fala hoje de línguas francófonas, fala-se das línguas anglófonas, e nós hoje podemos falar das línguas Bantu. Estamos a falar da interação cultural daqueles povos que tiveram a mesma raiz, o mesmo muito, a mesma forma de pensar, a mesma língua, os mesmos hábitos. Os bailundos são filhos dos dongos diretamente. Quando hoje os dongos dizem somos dongos, os bailundos dizem somos bailundos, blasfêmia a ancestralidade. Acabem com essa blasfêmia. E atenção, esse é o ponto de partida para vocês se solidarizarem. É o ponto de partida para vocês terem identidade nacional. É o ponto de partida para se respeitarem. Vamos trabalhar. Cultura de trabalho. É outra grande trave de salvação do nosso país. Ciência, técnica, cultura de trabalho, juventude. Mas por que não vamos buscar o Conselho dos Velhos? E Moche, os meus parabéns, porque vocês, juventude, têm que perceber que nós somos um só povo. Não basta dizer que sou angolano, por ter nascido aqui nesse país. Não. Eu tive a felicidade de ter sido homenageado pelo programa UESA, Angola e Moche. Para mim foi uma surpresa. Eu lancei umas 2, 3 ou 4 palavras sobre o programa. Não seria exagero afirmar que certamente dos últimos ou dos poucos prémios que eu recebo.
E o sentido deste prémio se é ligado, como foi dito, à pesquisa e ao conhecimento dos hábitos e costumes da nossa ancestralidade. Isto coloca-me certamente numa posição, como podem imaginar, emocionante, e eu dedico esse diploma ao meu pai e à minha mãe. Muito obrigado. Lutem, unam-se e vençam. Viram estas palavras do Dr. Cornélio Calei? E nós estamos aqui justamente para isso. Então não se esqueça, onde quer que esteja, envie-nos o seu trabalho, no espírito da unificação humana, no âmbito da nossa ancestralidade para a cultura científica. Andasi bantenseni na kumakilwane na dishundwa ngabantu dishundwa ngumakilwane andasi bantenseni na kumakilwane. Sinai está dizendo inglês I love you, I need you. Quero dizer também em português te amo, eu te preciso. E não há nada que levar a mal, mas nós é tudo igual. I know you can understand me. Então até agora o amigo telespectador esteve a acompanhar a primeira edição de 2020 do programa Wes Angola Imoshi. Obrigado por estar aí deste lado. Tenham todos um Imoshi da África para todo o mundo.